Olá, amante dos metais! Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o ouro e a sua valorização ou não desde a última crise financeira mundial, a grande crise de 2008. Teve grandes repercussões até o ano de 2011. Então vamos lá, pessoal. Hoje a ideia é comentar de forma bastante superficial, sem muito aprofundamento e principalmente sem especulações da minha parte sobre o que aconteceu desde a crise de 2008. Bom, aqui a gente está no site Gold Price, a gente consegue ver o valor do ouro no tempo atual, mas o que nos interessa agora é esse gráfico aqui de baixo, mostrando os últimos 15 anos do metal, né? A primeira data que a gente tem aqui é 2009, então um pouquinho depois da crise. O ouro, de certa forma, já estava estacionado na casa dos $800. E fazendo um adendo, o que importa é dólar. A gente não vai tratar o valor de metais aqui em reais, porque o real ele desvaloriza muito, o que manda é o dólar. Na crise de 2008, o ouro saiu desse patamar de $800 a $900 e em 2011 e 2012 chegou no ápice a $1.823 a onça. Isso foi em setembro de 2011. Bom, a gente teve uma crise no qual, você já sabe os motivos, né? Foi uma criação de muita liquidez, facilidade de financiar imóveis sem contraparte. Uma pessoa comum americana conseguia em muitas situações financiar 2, 3, 4, 5 imóveis, sendo que a contraparte era apenas um imóvel dela. Então, era basicamente contratar o serviço de financiamento e fazer a aquisição desses imóveis. Taxa de juros baixa, a pessoa basicamente pagava naquela época em financiamento um valor menor do que seria o valor do aluguel desse imóvel. Portanto, era um bom negócio, sabendo que imóveis tendem a manter o valor da moeda quando a economia é estável. Pois é, deu no que deu, o mercado desabou, ativos de segurança como o ouro acabaram explodindo para cima, chegando nesse patamar de quase $1.900 a onça do ouro. Só que esse valor foi caindo depois, caindo, caindo, caindo. Só que concomitante a isso, nós também tivemos um aumento dos agregados monetários, ou seja, o agregado monetário é o dinheiro que está circulando na economia, que é, de fato, a inflação verdadeira. Porque a inflação é um conceito que originalmente queria dizer dinheiro circulante na economia. Posteriormente, esse conceito foi deturpado pelos estados. E hoje trata-se inflação como aumento de preços. É um índice, mas isso está incorreto. E se a gente observar, o ouro ele ficou no marasmo do ano de 2013 até 2019. Foram 7 anos nesse marasmo sem nenhum acontecimento importante de preço. Em 2016, chegando aí na casa dos $1.060, que foi basicamente o valor que o ouro se manteve durante bons anos antes de 2008, ou seja, o valor do ouro retornou ao que era 8 anos atrás, quase uma década. Imagino como seria para uma pessoa segurando ouro nessa condição, olhar para o seu investimento, a sua reserva de valor e pensar, poxa, comprei na crise para me proteger e agora está custando a mesma coisa que 8 anos atrás. Ou na hipótese 2, mesmo que essa pessoa não tivesse comprado o ouro durante a crise de 2011, 12, ainda assim esse ouro estaria com um valor muito parecido do que há 8 anos, que por si só já não é um bom sinal. Por fim, veio a pandemia, 2020 começou lá em janeiro aquela conversinha sobre vírus na China e não sei o que. A coisa explodiu, degringolou e, como vocês lembram, tudo subiu em 2020. Com exceção da bolsa que despencou, na verdade tudo despencou, sejamos honestos, e muitos ativos depois subiram. Um deles foi o ouro. Eu lembro desse momento porque eu já estava firme nesse mercado desde 2019. E aqui a gente vê o ouro a $2.000 em agosto de 2020. Pois é, todo mundo esperava que o valor da onça do ouro fosse se distanciar bastante do último pico, que foi $1.823, foi lá em 2011, gente. Ou seja, estamos falando de quase 10 anos de separação entre as máximas históricas do ouro. Ou seja, o ouro demorou 10 anos em 2020 para bater o pico histórico da crise de 2011. Bom, voltando aqui, 2020, quando isso aconteceu, todo mundo esperava agora que o ouro bateu os 2.000 ele vai alcançar o valor real dele, considerando inflação acumulada e não foi o que aconteceu. O valor do ouro caiu, chegando a 1.700. Eu lembro desse momento, foi muito decepcionante, porque o ouro rompeu todos os patamares mínimos que ele não deveria ter rompido. Ele rompeu 1.900, ele rompeu 1.850, 1.800, 1.750 e quase bateu $1.700 a onça. E por muito tempo a gente ficou nessa gangorra. Basicamente, o pico final aqui foi em outubro de 22, quando ele caiu dos 1.700. Nesse momento estava todo mundo decepcionado, ninguém esperava mais do ouro. Algumas pessoas já esperavam que ele fosse chegar nos 1.500, mas não aconteceu. Ele deu uma subida, foi para 2050 novamente, caiu e hoje está aí na casa
dos 2.050 dólares. Bom, eu até brinco com alguns conhecidos e alguns amigos que toda vez que o ouro passa dos 2.000 dólares, o mercado fica em alvoroço. Ah, agora vai para 2.500, agora vai para 3.000, agora vai para 5.000, agora é que vai acontecer. E eu sempre brinco. Bom, mas isso já aconteceu umas 20 vezes pelo menos nos últimos 2 anos. Será que vai ser agora mesmo? Vai ter que acontecer mais outras 20 vezes? Vamos dar uma olhadinha e outras informações bastante interessantes. Aqui nesse site do Fred, a gente consegue ver, de forma gráfica, o aumento do agregado monetário 2, o M2, que é de fato a inflação real. Vamos tentar fazer uma coisa aqui de cabeça, sem aprofundamento, sem grandes contas, pegando de 2009, que é onde eu estou passando o cursor do mouse, até o final. Vamos lá. Em 2009, o agregado monetário americano era de 8,3 trilhões de dólares. E hoje, esse agregado monetário é de 20,8, certo? A gente está falando de uma diferença de 12,5 trilhões de dólares. Olhando esses dados, 12,5 é maior do que o que existia de fato em 2008. De outra forma, o agregado monetário ele mais do que dobrou de 2008 até 2024. Isso quer dizer, o valor dos ativos deveria no mínimo ter dobrado de preço, no mínimo. E não é o que a gente vê no valor do ouro. Se em 2011 o ouro se manteve numa média 1.600 dólares, hoje ele deveria estar 2.500 dólares. E não é o que a gente vê, tem uma defasagem de no mínimo 500 dólares. Essa é uma análise superficial que pode ser feita. A outra análise superficial é a análise de inflação. Estou aqui no site dos dados mundiais, taxa de inflação americana, lembrando que essa inflação aqui é aumento de preço, é um índice. Não é correto, mas é assim que o mundo inteiro está fazendo hoje. Gostam de errar. Então eu deixei até separado aqui a inflação de 2008 a 22. Bom, nós tivemos aqui dois momentos, que é essa parte aqui da esquerda, que é Estados Unidos da América, que a gente teve inflação negativa. Não foi nem 0,5%, foi 0,36%. Mas no restante, a gente pode até somar. Não é correto fazer a soma de porcentagem assim. É um valor que a gente vai ter até menor do que o real, mas vamos lá fazer essa soma. Bom, voltando aqui, já com o resultado em tela, eu calculei de inflação acumulada oficial de 2008 até hoje foi de 35%. Gente, lembrando que os índices de inflação são índices completamente fraudulentos, seja o americano, seja o brasileiro. São itens que estão longe de representar a realidade, já que é fácil você descobrir hoje que carros, imóveis nos Estados Unidos subiram muito mais, a alimentação a mesma coisa e outros bens essenciais da mesma forma. No Brasil, da mesma maneira. Se a gente fosse calcular o índice brasileiro no mesmo período, a gente ia ver que a conta não bate. Mas vamos tratar os dados oficiais, só para vocês entenderem que a situação é ainda mais absurda do que parece. Então temos aqui 35% de inflação acumulada. Então a situação é bem pior do que parece. Pelo seguinte, vamos voltar aqui nos dados do ouro, lá para entre 2011 e 2013. Vamos pegar um valor médio do ouro desse período. Afinal de contas, estamos falando aí de 2 anos do ouro se mantendo nesse patamar, que já seria o suficiente, na minha opinião, para fixar um preço. Vamos pegar nem o valor mais alto, que foi de 1.800 e alguma coisa, e nem o mais baixo, que foi de 1.550. Vou pegar uma média aqui de 1.600 dólares. Vamos fazer aqui na frente e ver se essa conta bate. Se a gente pegar 1.600 dólares entre 2011 e 2012 e só jogarmos a inflação americana sobre esse valor, que foi de 35% em média, a gente teria hoje um valor de 2.160. Deveria ser o valor que o ouro deveria estar somente colocando a inflação americana em cima. A gente sabe que a inflação é uma farsa e sabe que esse valor seria o mínimo. Dessa forma, já que hoje nós temos o patamar de 2018, a gente está falando de uma defasagem de 142 dólares, que é o que o ouro poderia ou deveria subir só para tancar a inflação. Então, pessoal, minha conclusão é: o valor do ouro até hoje nem cobriu a inflação dos últimos 10 anos. Ele é um ativo que não entregou proteção em dólar a quem teve esse ativo, quem confiou nesse ativo. Em real, é uma análise que vocês deveriam fazer à parte, porque a nossa taxa de câmbio mudou muito de tempos para cá. Só que a nossa inflação oficial, ela é mais mentirosa do que a americana. Se o governo americano diz que a inflação deles é 5% ao ano, talvez seja 7, 8. Já a brasileira, se o nosso governo diz que a inflação é de 5%, talvez ela seja 10, 15.
Então a mentira aqui no Brasil é muito maior. Tem que fazer as contas reais para ver se o ouro protegeu o patrimônio em real na última década. Mas a minha análise é em dólar, porque é o que importa. É o maior mercado do mundo, é o americano, e a maior parte do mundo utiliza o dólar como moeda corrente ou como moeda de defesa. Dessa maneira, quem compra metais preciosos, no caso aqui falando de ouro, não teve proteção alguma nos últimos 10 anos. E é isso, pessoal. Não vou especular agora os possíveis motivos, mas fica aí a minha análise que eu estou vendo que aconteceu com o ouro nos últimos 10 anos. Um abraço a todos, até mais.